Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. Senhor Jesus Cristo, toque-os com o teu poder agora. Oramos também por batismo no Espírito Santo, para que aqueles que não são batizados no Espírito Santo recebam essa graça maravilhosa, sejam cheios do poder de Deus. No nome de Jesus nós oramos, para que cada pessoa que está aqui nessa oração seja batizada no Espírito Santo, seja tocada pelo poder de Deus agora. Toque-os, ó Deus, com o teu poder. Toque-os, ó Deus, com o teu favor. No nome de Jesus Cristo, eu peço a Ti, ó Pai, eu peço que a Tua mão de poder esteja sobre essa pessoa. Toque, ó Pai, agora. Oro também por aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado, no nome de Jesus. Aquele que está sem forças, aquele que está sem ânimo, aquele que tem lutado, Pai, contra muitos adversários e que está desgastado, que agora receba uma força do alto, receba a força que vem de Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu apresento a vida dessa pessoa a Ti e eu peço o Teu milagre, eu peço a Tua intervenção. Toque com o Teu poder, Senhor, toque com a Tua graça, toque, doce e amado Espírito Santo agora. Cada pessoa que está aqui seja tocada pelo Teu poder, seja tocada pela Tua graça. Sim, Jesus, envolve-a com o Teu poder, envolve-a com a Tua graça agora. Em o nome de Jesus, eu abençoo Tua vida e abençoo a Tua família. Aleluia. Deus te abençoe. Deus abençoe Tua casa. Deus abençoe a Tua família. É com prazer que estamos aqui nessa oração da noite. Estamos orando por batismo no Espírito Santo. E estamos nesses 3 dias orando por isso, buscando a presença de Deus. A Bíblia diz uma coisa: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus estabeleceu como promessa: se você buscar, você vai encontrar. E nós estamos buscando a Ele. Tem muita gente que me pede oração, buscando o batismo do Espírito Santo, e nós estamos orando por isso, para que o Senhor toque, no nome de Jesus. Escreve aqui nos comentários: o Espírito Santo já está me tocando. E você pode ser batizado no Espírito Santo não só aqui, durante a oração, mas você pode ser batizado no Espírito Santo quando estiver deitado na sua cama, acordando pela manhã. Você pode ser batizado no Espírito Santo até andando na rua, Deus te encher dentro do seu carro. Deixa eu contar para vocês como que foi a minha experiência. Eu era novo convertido e fui a um culto normal da semana na igreja, não foi nem culto de domingo, um culto de semana. E quando chegou no final do culto, o pastor chamou todos para virem à frente e ele disse: hoje nós vamos orar por batismo no Espírito Santo. E daí saiu aquele monte de obreiro de cima do altar. Me converti numa igreja bem tradicional. E aqueles obreiros saíram do altar e começaram a impor as mãos e assim como as pessoas que estavam ali, eu comecei a buscar Deus e comecei a orar: Senhor, me toca, Senhor, me toca. Quando aquele obreiro colocou a mão sobre a minha cabeça, eu senti um fogo de Deus, senti um calor, sabe? É como se alguém tivesse ligado uma estufa na minha cara. Eu senti um calor e de repente comecei a falar em línguas estranhas. Foi algo sobrenatural que aconteceu comigo. Aí eu fui para casa naquele dia e entrei no meu quarto e fiquei ali por um bom tempo orando em línguas estranhas. E quando você recebe o batismo no Espírito Santo, você recebe um dom, que é o dom de línguas. E você pode ativar esse dom quando você quiser. Você pode estar dirigindo, orando em línguas. Você pode estar numa caminhada, orando em línguas. Você não precisa orar alto, gritar, sabe?
Eu digo, as pessoas são livres, se querem gritar, que gritem, se querem falar alto, que falem, mas eu falo bem baixo, sabe, para não incomodar ninguém, porque é uma edificação minha, é uma edificação própria, a Bíblia diz lá em Judas, verso 20. Então eu oro, choramandará, calarabaxê, oramandará, show. Eu não falo alto, sabe, se eu estou num culto, se eu estou em casa, eu não acordo meus filhos quando eu começo a orar, não, eu falo baixinho, eu oro baixinho, sabe, porque Deus não é surdo, vamos começar por aí. E segundo, é tudo com ordem e decência. Então, eu acredito muito na edificação pessoal e acredito que nós podemos orar dessa maneira. E se você não é batizado no Espírito Santo, deveria buscar o batismo, mesmo que você não seja batizado nas águas, certo? Cornélio, como eu disse na oração da manhã, também não era batizado nas águas, e ele foi cheio do Espírito Santo, toda a família foi cheia do Espírito Santo. Então, para você ser batizado no Espírito Santo, independente de você ser batizado nas águas, basta você buscar o Senhor com todo o desejo do teu coração. Amém? E é isso que nós estamos fazendo. Eu quero ver aí a tua busca. Quero ver a tua busca aí no sábado de manhã, no domingo de manhã, junto comigo aqui. Quero ver você buscando aí essa presença. E você que já é batizado no Espírito Santo, você vai buscar um renovo de Deus. Que o Senhor venha sobre ti, que o Senhor te encha. É um tempo de busca. É como se fosse uma vigília, só que uma vigília, sabe, online. Uma vigília que nós estamos nos conectando com Deus e certamente Deus está operando. Bem, eu quero hoje falar sobre Provérbios 10, 26, que diz assim: como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o enviam. Deus nos levanta dos fracassos, mas não das desculpas. Eu vou repetir isso. Deus nos levanta dos fracassos, mas não das desculpas. Tem muita gente botando desculpa para não fazer as coisas. Isso é preguiça. Isso é um pecado. A Bíblia diz que assim como o vinagre para os dentes, ou seja, é péssimo para os dentes o vinagre, a Bíblia diz que o preguiçoso para quem ele trabalha, ou no lugar que ele estiver, ele não vai fazer bem. Por quê? Porque ele não está cumprindo o propósito dele, de vida. Ele não está cumprindo o que Deus determinou para ele. Seja de ser o provedor do lar, seja de ser um bom voluntário num lugar, seja de ser um bom funcionário, um bom colaborador numa empresa, ele não vai fazer bem para aquele lugar. Por quê? Porque a preguiça é um pecado, é um destruidor de destinos. A preguiça é um destruidor de destinos. E é como eu falei aqui para vocês, Deus nos levanta dos fracassos, mas não das desculpas. Então você tem que entender que a preguiça, ela pode arruinar até as promessas que temos para nossas vidas. E aqui diz nesse texto que quando usamos uma pessoa preguiçosa, é como fumaça nos olhos e vinagre nos dentes. Ou seja, é uma péssima ideia escolher uma pessoa preguiçosa para ajudar você. É uma péssima ideia. A Bíblia que diz que é uma péssima ideia. Então, a pessoa preguiçosa, mesmo que ela tenha muitas promessas de Deus na vida dela, mas se ela não for o tipo de pessoa que trabalha, o tipo de pessoa que se dedica, o tipo de pessoa que acorda cedo, como que Deus vai abençoar? Existem promessas que Deus dá para uma pessoa, mas ela tem que acordar cedo, ela tem que ser disciplinada, ela tem que ter responsabilidade, ela vai ter que transpirar, ou seja, vai ter que fazer a parte dela para Deus abençoar. Deus não pode abençoar uma pessoa que não é dedicada ao seu propósito. Toda pessoa tem que ser dedicada ao seu propósito. Então, a preguiça é um dos piores pecados, porque pode impedi-lo de alcançar algo, ou você pode perder até o que já conquistou, por causa da preguiça. Sabe aquela pessoa que tem preguiça de fazer as coisas? Ela tem preguiça, sabe, de cuidar até do que é dela. Ela não cuida nem do que é dela, porque para ela tudo é trabalhoso, tudo é muito difícil, tudo não dá. Ela vai perder o que ela tem se ela permanecer
Dando desculpas. O preguiçoso se torna mestre em dar desculpas. E se nós queremos viver o que Deus tem para nós, nós precisamos parar de dar desculpas. Senhor, eu não posso te servir porque estou cuidando da minha mãe. Senhor, eu não posso ir trabalhar, sabe? E às vezes não é que a pessoa tem um problema, às vezes ela não tem problema, é que ela acha que ela tem. E daí ela fica naquela situação. Então nós devemos ter cuidado. A preguiça, ela está destruindo o teu futuro, destruindo o que Deus tem para você. Diz que por causa da preguiça, o telhado da casa desaba. E se nada for feito, a casa inteira desmorona. A preguiça destrói um lar. A preguiça destrói um casamento. A preguiça pode impedir todas as promessas que Deus tem na sua vida. Então não deixe a preguiça tomar conta. Daí você diz assim, não, mas eu estou desanimado, aconteceu algumas coisas comigo, eu não consigo ter ânimo para as coisas, eu perdi as forças. Então você vai ter que pedir ajuda para Deus, porque você não pode estar nesse estado. Sabe por quê? Porque Deus te criou para mais. A preguiça pode roubar de você o que Deus tem para a sua vida. Você vai permitir com que isso aconteça? Você vai permitir que alguém roube o que Deus te deu? É assim? Não, mas é que meu sócio me traiu, roubou meu dinheiro, eu agora não tenho mais, sabe, vontade de nada. Larga mão desse desânimo, dessa preguiça que você está nesse momento e seja forte e corajoso, como a Bíblia diz. Vá atrás, vá recuperar o que você perdeu. Não aceite a derrota, não aceite viver dessa maneira, porque Deus tem o melhor para as nossas vidas. Eu descobri que existe algo tão perigoso quanto, ou até mais do que a preguiça, que é de dar desculpas. As desculpas. Eu não faço isso por causa daquilo. Eu não faço isso por causa daquele outro. Deus pode te livrar do fracasso, mas é improvável que Ele te livre de uma desculpa. Uma desculpa é a coisa mais sutil que alguém pode dizer para justificar coisas que não está fazendo direito. Então você pode dar muitas desculpas, mas isso não é justificável. Você pode falar, sabe, que é o tempo, você pode falar que é isso, que é aquilo, que é o outro. Você pode falar o que você quiser. As desculpas, elas não têm o livramento de Deus. Você fica dando desculpa, certo? Como eu disse, Deus te livra de um fracasso, mas não te livra das desculpas. É por isso que é tão importante nós pararmos de mentir para nós mesmos. Sabe, eu vejo pessoas que não concluem seus estudos, que não dão sequência à empresa que começaram, e eles estão sempre achando um culpado. Sempre tem alguém que é culpado da situação deles. Então, sabe, pessoas que são assim, elas começam até a invejar e atacar os outros, em vez delas mesmas produzirem. Nós não podemos justificar o nosso fracasso a todo momento. Nós temos que abrir mão das nossas desculpas para viver o que Deus tem para a nossa vida. Eu gosto muito de um texto que é Romanos 1:20, que diz: pois desde a criação do mundo Deus criou as coisas que se veem claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas. O que a Bíblia diz aqui é que Deus criou as coisas com clareza. Elas podem ser vistas. O que Deus faz são claros. O que faz a justificativa? O que faz a pessoa se desculpar? O que faz uma pessoa se desculpar, sabe, é ocultar algo que ela não quer mostrar. Então ela dá desculpas. Então ela nunca é a culpada. A culpada é os outros. A culpada é o governo, a culpada é o pastor da igreja, o culpado é o que deixou de pagar ela, o culpado é a família dela que não apoia ela, o culpado é o pai que abandonou. Sempre tem um culpado, mas, sabe, a pessoa nunca olha para si, ela nunca olha para ela mesma, ela nunca vê que ela é quem está errada. Por isso nós precisamos mudar a forma
como nós estamos nos posicionando, a forma como nós estamos falando, a forma como nós estamos justificando. São desculpas. Se tudo que Deus faz é claro, por que a pessoa não é clara, até mesmo com ela mesma? Sabe, eu estou nessa situação por minha culpa, porque eu deixei esse vício tomar conta de mim, eu deixei essa situação, sabe, me governar e acabei largando tudo. E agora eu tenho preguiça para retornar. Eu quero dizer uma coisa para você, pare de dar justificativas e Deus vai te honrar. A primeira desculpa que devemos remover das nossas vidas é a desculpa, sabe, que se dá, uma desculpa esfarrapada. Da onde eu vim, sabe, da família que eu vim. Você pode ter vindo de uma família extremamente humilde, simples. Isso não justifica, sabe, o fato de você não querer mais na sua vida. Você tem que parar de dar justificativas, o porquê que você parou, o porquê que você desanimou. Você tem que parar de dar essas justificativas. Gideão, no capítulo 6, verso 15, em Juízes, ele diz assim: Gideão respondeu: Senhor, como posso libertar Israel? O meu clã é o menos importante de Manassés, eu sou o menor da minha família. Por que nós pensamos isso? Que o fato de termos nascido numa família humilde, né? E justificamos agora o fato de não empreendermos, justificamos o fato de não queremos crescer, de não queremos mais, porque ficamos condicionados a uma situação lá do passado. Ei, ninguém escolhe aonde nasce, mas todos nós podemos escolher que fim nós iremos ter e que fim nós podemos dar, sabe, para a nossa própria vida, para o destino que Deus tem para a nossa vida. Então, devemos parar de dar justificativas. Deus não levanta alguém das desculpas. Eu quero deixar isso bem gravado, por isso que eu repeti várias vezes. Deus não levanta alguém das desculpas. Enquanto você não for 100% claro e sincero com Deus e reconhecer que a falha foi sua, você não pode, sabe, ser ajudado pelo Todo-Poderoso. E a segunda coisa, não use sua situação econômica ou familiar como a principal desculpa para não fazer as coisas. Alguns deixam de fazer faculdade porque dizem: a família que eu vim é uma família muito simples. Ei, mas hoje tem bolsa de estudo. Hoje tem bolsa de estudo. Hoje tem várias oportunidades, certo? Que as pessoas podem ter. Você não deve desistir dos seus sonhos porque, sabe, por causa da sua situação econômica difícil, você não pode desistir dos projetos de Deus na tua vida, porque as coisas estão difíceis ou porque as coisas estão travadas. Não, você tem que seguir em frente, porque sempre vai ter desafio em nossa vida, sempre vai ter problemas em nosso caminho e nós vamos ter que abrir mão da preguiça, das justificativas para romper e para avançar. Então, não dê desculpas. Faça o que precisa ser feito e Deus vai te honrar. Eu deixo essa palavra no teu coração, uma palavra um tanto forte, mas ao mesmo tempo muito poderosa, porque se Deus tem promessa para mim e para você, nós precisamos, sabe, apropriar 100% dessas promessas. Nós não podemos nos render, nós não podemos desistir, nós devemos nos apropriar e ainda que, sabe, às vezes a gente justifica algumas decisões da vida da gente, de não querer se envolver com determinada coisa e começamos a justificar. Olhamos tanto para as dificuldades e não olhamos para o Deus que está conosco. Deus está conosco. Pare de olhar para as dificuldades, se conecte a Deus, se conecte ao propósito de Deus e você verá o agir do Senhor na sua vida. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91 agora. Quero falar rapidamente também dos nossos devocionais. Esse aqui é o Café com Jesus 2, o Café com Jesus 1. Nossos livros estão já em todo o Brasil. Ontem eu recebi fotos de pessoas que encontraram nossos livros no aeroporto, encontraram nossos livros em várias livrarias e glória a Deus por isso. Olha só, aqui você encontra um versículo bíblico, uma oração para você fazer comigo, direções para o teu dia. E aqui embaixo
você vai fazer a tua própria oração. Você vai escrever ela a punho, certo? Os 2 livros juntos têm mais de 700 orações, que você pode adquirir lá no nosso site www.vinicius7.com.br. E também eu tenho esse livro aqui, que é o livro Sonhos. Deus fala conosco também através dos sonhos. E se você quer conhecer um pouco mais sobre isso, está lá no nosso site. Adquira, nós vamos enviar para você de qualquer parte do Brasil. Nós estamos hoje enviando livros e também há em muitas livrarias, no aeroporto de Congonhas ali. Geralmente nossos livros também estão por ali, é só você procurar e você encontra, ok? Muito bem. E se você não é aluno da Academia Kindle Global, que é uma escola online que eu tenho, eu convido você a se tornar nosso aluno. Segunda, terça e quarta eu estou nessa escola online que tem abençoado a vida de milhares de pessoas no Brasil e fora do Brasil. Quer ser nosso aluno, quer crescer espiritualmente? Vá até o meu site e ali se torne nosso aluno. Domingo agora estarei em Porto Alegre, às 9 horas da manhã, na Igreja Manancial da Graça, junto com o pastor Samuel Felipe. Vou transmitir o culto de lá, vai ser maravilhoso. Também vou rever os nossos irmãos da Grande Porto Alegre. E à noite eu estarei em Santa Maria, Rio Grande do Sul, na rua Carlos Ur, número 935. Vai ser maravilhoso, vai ser uma grande bênção. Rua Carlos Ur, número 935. Você é nosso convidado, 20 horas eu estarei no culto ministrando. Vai ser bênção em nome de Jesus. Amém? Muito bem, Salmos 91. Salmos 91, quero declarar do 1 em diante, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Enquanto eu declaro aqui, compartilhe essa oração. Manda para alguém. Alguém precisa ouvir essa palavra, alguém precisa sair, sabe, da zona de conforto. Deus quer movimentar pessoas que têm potencial. E essa mensagem não veio para julgar você, ela veio para lhe levantar. Certo? Deus livra o homem dos fracassos, mas não das desculpas. Essa é a palavra. Talvez você diga, puxa, falou comigo. Glória a Deus. Glória a Deus, porque foi o Senhor que ministrou essa palavra no meu coração. Verso 2 diz assim: direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar agora? Certo? Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar aí, ó. Amanhã nós vamos continuar aqui nessa busca pelo Espírito Santo. Amanhã às 6 horas da manhã. Também quero pedir que os irmãos orem. Amanhã temos programa de televisão na Rede TV às 10 horas da manhã em rede nacional. Ore por nós para que esse programa possa abençoar a vida de muitas pessoas em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, visita agora a vida de cada pessoa que está orando junto comigo. Toque-a com teu poder, ó Deus, e toque-a com a tua graça. Eu oro, meu Pai, para que o Senhor, a sua presença, encha a vida dessa pessoa agora. Senhor Jesus, nós oramos por batismo no Espírito Santo. Sim, oramos por batismo no Espírito Santo. Toque-os, Jesus, e batiza eles. Choramandará, choramandará. Toque-os com o teu poder, ó Deus. Toque-os com a tua graça. Encha-os da tua presença agora. Jesus, a tua palavra diz que é o Senhor quem batiza no Espírito Santo. Batiza essa pessoa agora no Espírito Santo, encha-a de poder, que ela tenha uma experiência com Jesus Cristo agora. Toque-a, Senhor, toque-a com a tua graça. Oro também por todo aquele que está doente.
fisicamente e emocionalmente, para que seja curado totalmente. E apresento diante de Ti todos os pedidos de oração. Uma mãe que ora pelo filho, uma esposa orando por um marido orando pela esposa, orando pelos filhos. Meu Deus, eu oro para que essa casa seja visitada pela presença de Deus. Leva embora a ansiedade, leva embora todas as preocupações, perturbações, aflições, e que venha um tempo de paz, um tempo de alegria, um tempo de descanso, no nome de Jesus Cristo. E profetizo que essa casa está sendo cheia do poder de Deus, que todos terão uma experiência com Cristo Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe tua casa, que Deus abençoe a tua família. Compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder e que Deus te abençoe. Até mais. Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos grandes respostas divinas chegando à tua vida, chegando para os teus negócios, chegando para a tua família, para o teu ministério, no nome de Jesus Cristo. Eu oro para que o Senhor derrame do favor dele sobre a tua vida e que você venha experimentar a grandiosidade da mão e do toque poderoso de Deus sobre você. Que nunca te falte favor, que nunca te falte provisão, que nunca te falte a resposta e a direção do Senhor. Que Ele possa falar com você, que Ele possa lhe conduzir, no nome de Jesus Cristo. Senhor, dá vitória para os teus filhos e filhas. Oro também por todo aquele que está doente fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado, no nome de Jesus Cristo. Jesus, a nossa fé está em Ti. É Tu quem cura, é Tu quem opera milagres. Por isso invocamos o poder de Jesus Cristo agora, para que esse poder envolva teu corpo físico, para que esse poder leve embora toda a dor, para que esse poder leve embora toda infecção, toda inflamação, todo câncer, toda alergia, toda ferida, no nome de Jesus Cristo. Também oramos, Senhor, para que o poder de Jesus Cristo leve embora toda depressão, toda tristeza, todo abatimento de alma, todo sofrimento, no nome de Jesus. Toque-os com o teu poder, ó Deus, toque-os com a tua graça. Aleluia. Deus abençoe a tua vida. Estou feliz. Eu estou para contar um testemunho aqui para vocês maravilhoso. Um testemunho maravilhoso. O testemunho da Adriana. Olha o que escreveu aqui. Graça e paz. Venho compartilhar mais um testemunho para a glória de Deus. A mãe da minha cunhada foi diagnosticada com câncer nos pulmões. Ela e a família estavam buscando tratamento em hospitais públicos e privados. E ela disse aqui que disseram para ela que não sobreviveria. Há algumas semanas eu estava assistindo a live da sua esposa e ela disse que Deus estava curando uma mulher com câncer nos pulmões que havia fumado a vida toda. De imediato tomei posse dessa palavra em nome de Jesus. Ontem, em um novo exame, acompanhada por 10 médicos, o resultado foi unânime. Os caroços e as manchas haviam desaparecido. Os médicos disseram: se vocês não acreditam em milagres, podem começar a acreditar. Ela foi curada pelo Senhor Deus. Foi um verdadeiro milagre, pois aos olhos humanos ela poderia ter morrido na mesa de cirurgia. Agradeço a Deus e oro para que Ele continue abençoando sua vida e sua família. Deus é poderoso, glória a Deus. E claro, Deus usa os homens. Deus, sabe, Ele faz as coisas de um jeito sobrenatural e um milagre acontece. É por isso que nós devemos crer que, colocando a nossa vida nas mãos de Deus, o Senhor vai movimentar as coisas. Amém? Eu quero profetizar sobre a tua vida. Tudo aquilo que estiver estagnado, tudo aquilo que estiver sem solução, entra provisão, entra intervenção divina sobre ti, no teu caminho, na tua casa, no nome de Jesus Cristo. Você crê?
Você crê mesmo? Então declare aí nos comentários: eu creio, a intervenção está entrando. Aleluia, Deus é bom. E olha só, você que está entrando agora aqui nessa oração, eu quero pedir que você deixe a sua curtida aqui nessa oração. E se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se agora. Vamos caminhar juntos em nome de Jesus Cristo. E se puder, mande aí para amigos, para parentes, para grupos essa oração para que pessoas sejam abençoadas. Eu quero lançar um desafio para você a partir de amanhã, tá? A partir de amanhã. Eu quero liberar 3 decretos proféticos, 3 declarações de fé em cada um dos dias esse final de semana. 3 amanhã pela manhã, 3 amanhã à noite, 3 no sábado de manhã e de noite e no domingo também de manhã e de noite. O que são essas declarações proféticas? Ao todo vão ser 18 declarações. Ao todo vão ser 18 declarações e essas declarações são declarações proféticas que eu vou fazer no final de cada oração, liberando palavras. A Bíblia diz que o poder da vida e da morte está na nossa boca. E eu creio que esses decretos espirituais, essas declarações proféticas vão ter um efeito na sua vida. Por isso, amanhã pela manhã vou começar, certo? Liberando 3 declarações proféticas, à noite também, no sábado e no domingo. Eu creio num desatar de Deus. Eu convido você a participar junto conosco, tá? Serão 3 declarações a cada oração. Vai ser uma bênção. Você vai ver o que vai movimentar em nome de Jesus. Essa é a nossa fé no que a palavra de Deus diz. Amém? Então, convido você a fazer um final de semana profético em nome de Jesus. Deus me deu uma palavra: prosperidade e cumprimento de propósito. Em Jeremias 29:11, a Bíblia diz: porque eu sei os planos que tenho para vocês, declara o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. E em 3 João, capítulo 1, verso 2 diz: amado, oro para que você tenha boa saúde e que tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. A prosperidade que nós devemos alcançar, ela é plena, ela não é só uma prosperidade financeira, tem que ser uma prosperidade também de saúde, uma prosperidade de família, porque a palavra prosperidade é você ser bem-sucedido, é ser abençoado. E Deus quer que a gente seja abençoado em todas as áreas. Tem gente que pensa que é próspero só porque tem dinheiro. Bem, de acordo com a Bíblia, prosperidade plena é você ter sucesso em todas as áreas da sua vida. Então, não justifica você ter um sucesso financeiro, a tua empresa faturar seus milhões, seus bilhões e você está perdendo a sua família. Então, nós acreditamos numa prosperidade plena. Quando a gente fala de que uma pessoa é próspera, nós estamos falando que aquela pessoa é bem-sucedida em todas as áreas da vida dela. E essa prosperidade, ela é uma bênção de Deus. E é uma bênção que você pode ter aí na sua vida e na sua casa. O conforto destrói o potencial, levando pessoas a pequenas conquistas. Se a gente não cuidar, a zona de conforto, ela vai destruir todo o potencial que Deus colocou na sua vida. Você pode, ser uma pessoa com grandes talentos, com grandes dons, mas se você deixar com que a zona de conforto lhe pegue por uma perna, você nunca vai conquistar o que Deus tem. Porque a zona de conforto, ela me diz assim: fica aqui que aqui tá bom. Não tenta nada diferente, aqui tá bom. Mas se Deus tem mais para a nossa vida, por que não vamos entrar no mais de Deus? Se Deus tem mais para a nossa casa, por que não vamos acessar o mais de Deus? Entende o que eu estou falando? Então, eu creio que se eu permitir a zona de conforto, ela vai me travar e ela vai travar minhas conquistas. Por isso, você precisa sair da sua zona de conforto e seguir em direção ao que Deus vai revelar para o melhor na sua vida. Não fique na zona de conforto. Não queira,
parar com tudo. Eu acredito que enquanto estivermos em movimento, é sinal que estamos vivos. Então não para. Não para, você pode diminuir o trabalho, você pode reorganizar o trabalho, mas não pare. O segredo daquilo que, sabe, eu creio que Deus tem para a sua vida, o segredo disso é você se manter firme em Deus. Agora, quando você caminha na palavra revelada de Deus para a sua vida, o sucesso sempre é garantido. O que seria essa palavra revelada de Deus? Uma direção que o Senhor te dá. E essa direção que o Senhor te dá vai te conduzir à prosperidade, vai te conduzir à vida plena. Então, eu creio que o que Deus tem para a nossa vida é garantido quando entendemos a voz de Deus. Quando entendemos que estamos numa direção do Senhor e que o Senhor vai cuidar de tudo. Quando você está numa direção de Deus, você é a pessoa mais protegida, mais próspera e mais abençoada do mundo inteiro. Então, qual é a chave para o sucesso? Eu quero listar 3 aqui. Quer sucesso mesmo? Quer sucesso? Escreve aqui nos comentários. Eu quero o sucesso de Deus. Escreve aí. Eu quero o sucesso que vem de Deus. Existem 3 chaves para o sucesso que vem de Deus. Primeiro, caminhar na vontade de Deus. Não tem como você viver uma prosperidade plena se você não caminhar na vontade de Deus. Existe a vontade permissiva de Deus e existe a vontade perfeita de Deus. E você tem que aprender a andar na vontade perfeita. Como identificar que eu estou na vontade perfeita de Deus? Daí vem uma outra coisa, que é o seu relacionamento com Deus. O seu relacionamento com Deus vai mostrar tudo para você. É por isso que nós temos que desenvolver um relacionamento tão próximo do Espírito Santo. Nós temos que, estar cada vez mais envolvidos com as coisas de Deus, para que o Senhor nos mostre sempre o caminho certo e a direção certa do Senhor para a nossa vida. Tem coisas que não é a vontade de Deus para nós. É a vontade do homem, não a vontade de Deus. Sempre que for a vontade de Deus, vai ser uma coisa leve. É como eu disse ontem na oração. A bênção de Deus não traz peso. Se está trazendo peso para a sua vida, não é bênção. Na verdade, você pode estar na vontade permissiva de Deus da sua vida. A vontade permissiva não é boa, porque Deus até te permite, mas vai ser uma carga pesada. Deus não quer que algo se torne pesado, que algo se torne insustentável na sua vida. Eu já vivi momentos assim, onde, eu estive em situações que se tornaram insustentáveis para mim. Insustentáveis, pesadas, carregar com muito custo. E não é fácil, você carregar um peso nos seus ombros. Não é fácil, você estar sobrecarregado. E é tantos compromissos, e é tanta coisa em cima de você. E aquilo ali vai drenando a sua força, vai impedindo você de caminhar, vai impedindo você de avançar. E eu quero declarar em nome de Jesus que você vai caminhar na perfeita vontade de Deus para a sua vida. A segunda coisa, se você quer ter sucesso, tenha uma vida de oração. Tenha uma vida de oração. Eu não creio, que nós precisemos ficar sozinhos na vida sem o suporte divino. Então eu creio que a oração, ela é o meio de Deus para me ajudar a vencer os problemas da vida, a vencer as ansiedades da vida, porque se você entrou numa igreja onde disseram assim para você que se você entrasse para a igreja seus problemas acabariam, isso não é uma verdade. Nós temos problemas, temos desafios. Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então eu acredito, que os desafios, os problemas vão existir, mas Deus vai nos dar graça e Deus vai nos abençoar para que a gente consiga vencer, para que a gente consiga avançar, para que consigamos romper e as coisas
acontecerão do jeito e da maneira de Deus. Você que está aqui, acredite, Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para a tua casa, Deus tem o melhor para a tua família. E se você tiver uma vida de oração, sabe, Deus vai dar costas mais largas para você, Deus vai aumentar as suas forças e Ele vai ajudar com que você permaneça firme e inabalável diante das tempestades e das contrariedades aqui nesse mundo. É como se a gente estivesse numa grande marcha na vida. E nessa grande marcha tem inimigos no meio do caminho, tem opositores, tem injustiças, mas quando você está em oração, você está totalmente coberto por Deus. Amém? A cobertura de Deus é total sobre a tua vida. A cobertura de Deus é total, estende todas as áreas da sua vida. Agora, a terceira coisa para você ter um verdadeiro sucesso na vida é viver sempre sob a direção do Espírito Santo. O Espírito Santo fala conosco. Compartilhei um pouco sobre isso hoje na oração da manhã. Que quando eu abri meus olhos pela manhã, o Senhor já falou comigo. O Senhor me deu direções. E sabe, quando você ouve a voz de Deus, isso também é um sinal de que Deus está com você. É um sinal de que Deus também tem a intenção de lhe ajudar nos mínimos detalhes da sua vida, e que você não está sozinho naquilo que você está fazendo, ao contrário, Deus está com você ali, e você não vai ir sozinho para a guerra, você terá todo o exército do céu ao seu favor. Então eu creio muito que nós precisamos viver sob a direção do Espírito Santo de Deus, nós precisamos ser guiados por Deus, precisamos que o Senhor, sabe, nos pegue no colo, nos sustente e nos ajude a caminhar debaixo da direção dEle, debaixo da palavra dEle, debaixo da instrução dEle para a nossa vida. Amém? Glória a Deus! Eu quero agora declarar o Salmo 91 e enquanto eu declaro o Salmo 91, eu quero dar 2 recados importantes. O primeiro recado é que encerrou as vagas para a Escola de Profetas de janeiro. Amém? Encerrou as vagas para a Escola de Profetas de janeiro. E o segundo recado é a respeito dos nossos livros, que tem abençoado a vida de muitas pessoas. O Café com Jesus 1 e o Café com Jesus 2. Deixa eu só mostrar para você. São nossos devocionais. Olha aqui. Aqui o versículo bíblico, a oração para você fazer comigo. Aqui as direções para o teu dia. E aqui embaixo você vai fazer a tua própria oração a punho. Você vai pegar uma caneta e vai fazer a sua oração. Esses livros aqui vão te ajudar muito. Os 2 livros juntos têm mais de 700 orações. Sabe, às vezes as pessoas leem coisas que não acrescentam em nada na vida delas. Aqui você vai ter sabedoria, vai ter direção, vai ser instruído na palavra de Deus, vai ser bênção na tua vida, certo? Você pode adquirir lá no nosso site www.vinicius17.com.br. Amém? Muito bem, Salmos 91 agora. Salmos 91, eu vou declarar, enquanto eu declaro, peço que você compartilhe com o máximo de pessoas que você pode. Você que chegou agora nessa oração, preste atenção. A partir de amanhã, sexta, sábado, domingo, na oração das 6, na oração das 18, eu vou liberar decretos proféticos sobre a tua vida. Amém? O Senhor me tocou nisso hoje, de liberar decretos proféticos. Eu vou fazer isso no final da oração. Depois que eu orar, eu vou liberar 3 decretos. 3 palavras. A Bíblia diz que o poder da vida e da morte está na língua. Nós vamos fazer isso, nós vamos declarar. Nós não vamos exigir nada de Deus, não. Nós vamos declarar com o poder que Deus nos deu, em o nome de Jesus, crendo que grandes coisas virão, que Deus fará coisas tremendas na nossa vida, que o inimigo não tem poder sobre a nossa vida. Você vai ver como que vai funcionar, certo? Se você esteve no culto de domingo, onde eu fiz aquelas declarações proféticas, inclusive nesse domingo eu vou fazer também declarações proféticas, certo? Nesse domingo eu vou fazer 5 declarações proféticas e eu creio que grandes coisas vão acontecer em nome de Jesus, certo? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel.
Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar agora? Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar. Eu estou tão feliz, sabe? Porque eu acredito que Deus está fazendo coisas muito grandes aqui. E nesses decretos que nós vamos liberar, você vai ver o que vai soltar no mundo espiritual. Em nome de Jesus, essa é a nossa fé. A nossa fé não está em nós, a nossa fé está na palavra de Deus. Amém? Na palavra de Deus, nós vamos liberar o dabar de Deus sobre a tua vida. Eu convido você a estar comigo amanhã às 6 horas da manhã. Nós vamos fazer 3 dias, certo? Sexta, sábado e domingo, liberando decretos proféticos poderosos sobre a tua vida. Glória a Deus! Eu estou animado, amém? Estou feliz, creio em nome de Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, derrama da Tua graça, derrama do Teu favor, que cada vida que está em oração junto conosco seja visitada agora pelo poder de Cristo Jesus. Nós oramos agora para que grandes respostas do céu sejam liberadas sobre essa vida, que haja resposta sobre essa casa, que haja resposta sobre essa família, que haja resposta sobre esse lugar, que todo atrapalho, toda confusão saia do caminho dessa pessoa. Dê vitória a ela, dê vitória à sua casa, dê vitória à sua família, dê vitória aos seus negócios, que seus projetos venham caminhar para frente, que coisas grandes sejam liberadas sobre a vida dessa pessoa. Toque-a com o teu poder, Espírito Santo. Toque-a com a tua graça, doce e amado Espírito Santo, que seja desfeito agora todo tipo de laço do inimigo contra a vida dessa pessoa, planos de morte sejam cancelados, planos de acidente sejam desfeitos e que venha sobre a vida dessa pessoa a cura por meio de Jesus Cristo. Declaramos saúde divina, tocando no teu corpo físico, tocando nos teus órgãos internos, tocando nos teus rins, fígado, pâncreas. Declaramos saúde sobre tuas pernas, sobre teu sistema circulatório, sobre teu sistema digestivo. Declaramos saúde divina, tocando em você agora. Toque-os com o teu poder, Jesus. Toque-os com a tua graça. Que o favor do Senhor venha sobre essa vida agora. Eu também oro, Senhor, para que a noite de sono desta família seja uma noite cheia de paz, seja uma noite cheia de alegria, que a presença do Senhor envolva essa casa. Toque-os com o teu poder, Jesus. Toque-os com a tua graça, doce e amado Espírito Santo, que as cadeias espirituais se rompam, que sejam quebrados laços e grilhões, e que o fortalecimento do Senhor venha sobre essa vida, venha sobre essa casa. Dá força, Pai, ao cansado, dá força ao que está sem ânimo. Senhor, derrama da Tua graça e capacita cada pessoa que está, Senhor, junto conosco em oração neste momento. No nome de Jesus, que haja um liberar do Espírito poderoso, sobrenatural, de favor de Deus agora. No nome de Jesus, eu abençoo a Ti e abençoo a todos da Tua casa. No nome de Jesus Cristo. Toque-os com o teu poder, Espírito Santo. Toque-os com o teu favor, meu Deus. É o que nós pedimos a Ti, no nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Compartilhe essa oração, manda aí para amigos, para parentes. E amanhã, 6 da manhã, eu vou aguardar vocês. Será o final de semana dos decretos aqui no canal. O final de semana dos decretos proféticos vai ser uma grande bênção. Deus te abençoe e até mais, com a graça de Deus. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita
e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos paz, abundância e livramento do Senhor entrando na tua vida, entrando na tua família. Que a tua casa seja um pedacinho do céu, que a mão do Senhor seja sobre ti e que todo mal contra a tua vida, todo mal no teu caminho não prospere. Oramos agora para que o Senhor dê livramento e que todo tipo de difamação, de mentira, de invenção, de calúnia, de malfazejo, de oração contrária, de obra de inveja, não prospere contra ti. Nós quebramos no mundo espiritual tudo aquilo forjado contra nós, tudo aquilo lançado contra nós e declaramos sem efeito. Não tem poder sobre nós, sobre nossa casa, negócios, projetos e sonhos. Colocamos tudo, Senhor, que está ligado a nós, colocamos diante de Ti e pedimos a Tua bênção poderosa. Também oramos por um fortalecimento do Senhor na nossa vida. Fortalece a nós, fortalece a nossa casa, que dentro da nossa casa haja amor, dentro da nossa casa haja união, dentro da nossa casa a alegria do Senhor seja a nossa força. Doce Espírito Santo, nós te pedimos, esteja conosco, esteja na nossa casa, com a nossa família. Esteja, Senhor, guiando nossos passos e nos livrando daquilo que não é para nós. Hoje nós oramos, Pai, para que o Senhor nos livre daquilo que não é para nós. Tira do nosso caminho o que não é para a gente e coloca no nosso caminho o que vem do Senhor. Senhor, nós oramos para que o Senhor traga a provisão para as nossas vidas. Oramos para que o Senhor traga os livramentos para a nossa vida e nos conduza em paz. Nos conduza em segurança. Pedimos a Tua bênção, Senhor Jesus. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa e Deus abençoe a tua família. Hoje eu quero trazer uma palavra profética, como os demônios agem na rotina de uma pessoa e como parar essa ação maligna, como fazer com que essa ação contrária não tenha influência sobre o teu destino e sobre o propósito de Deus. Nós devemos entender que o inimigo não tem pressa para algumas coisas. Então, ele manipula situações, ele manipula ambientes e pessoas para tentar te atingir. E coisas que muitas vezes a gente nem se dá conta, mas que podem estar gerando na nossa vida já alguns sentimentos que podem prejudicar a nossa caminhada com Deus, prejudicar o futuro, o propósito que Deus tem reservado para a nossa vida. Por isso você tem que estar bem alinhado com Deus, com seus ouvidos conectados à voz de Deus, à sua palavra, ao Espírito Santo, para que nada venha influenciar no futuro glorioso que Deus tem preparado para a sua vida. E no final quero fazer uma oração, tanto de livramento, mas vou fazer uma oração profética também, para que o Senhor lhe dê saída. O Senhor lhe dê saída. Eu tenho me impressionado tanto que tem gente que tem pedido oração para situações onde eles estão enrascados. Situações que eles estão enrascados, eles não veem uma saída para aquilo. Então eles pedem oração. E eu sei que tem muita gente que está aqui nessa oração que pode estar exatamente assim, numa situação que não está vendo, sabe, uma possibilidade de melhora, uma possibilidade de saída de um problema. E eu quero trazer um texto hoje, que é o texto de Jó, capítulo 22, verso 21, que diz: apegue-se a Deus, fique em paz com Ele, e a prosperidade ou as bênçãos virão a você. Então esse é o segredo. O segredo é se apegar com Deus, ficar em paz com Deus, alinhado com Deus, e as bênçãos virão.
O inimigo tenta sabotar o nosso destino. E a maneira como ele faz isso é de maneira muito sutil. É que nem quando a gente diz que um navio, se uma pequena inclinação no leme daquele navio pode levar você para um destino completamente diferente da onde você queria estar. Porque é assim que funciona. Sabe, muitas vezes uma pessoa ela não sai totalmente da direção de Deus da noite para o dia. Não, isso vai acontecendo aos poucos. É que nem uma erosão, sabe? Vai acontecendo aos poucos até aquilo vir abaixo de uma vez. O inimigo tenta mexer com a nossa rotina. Ele tenta mexer no teu emocional. Então ele lança uma sequência, podemos dizer assim. Ele lança uma sequência de problemas com gente que você confiava, para que daqui a pouco você se revolte com essa situação e, sabe, não goste de mais ninguém. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra principados e potestades. Tá certo, eu acredito, sabe, que tem a parte humana, mas tem a parte espiritual influenciando pessoas contra nós. Porque o inimigo, ele trabalha muito com ataques na mente. Então ele lança todo tipo de situações e pensamentos e fortaleza. A Bíblia fala sobre fortalezas espirituais que se levantam na mente das pessoas, para daqui a pouco pessoas te rejeitarem, pessoas te invejarem, pessoas falarem mal de você, pessoas se levantarem como tuas inimigas. Eu vejo isso acontecer assim, direto, do inimigo tentar minar o coração das pessoas, a mente das pessoas contra outra pessoa. Então, é dessa maneira que ele age na sua rotina, ele age, sabe, no seu trajeto, para que você tenha uma decisão. A decisão, sabe, de uma coisa, a partir de hoje eu não confio mais em ninguém, a partir de hoje eu não caminho mais com ninguém, a partir de hoje eu não quero ter amigos. Ou seja, quando você começa a agir dessa maneira, sem a sabedoria de Deus, porque é a sabedoria de Deus que vai nos alinhar ao propósito, é a sabedoria de Deus que vai fazer com que a gente se conecte ao que Deus tem para a nossa vida. Se você diz que não quer ter amigo nenhum, se você diz que não quer se relacionar com ninguém, se você diz que você não confia mais em ninguém, você está fechando uma grande porta na sua vida. E é bem o que o inimigo quer, porque ele muitas vezes vê que Deus já está movimentando pessoas para se aproximar de você. O diabo não pode saber o que você pensa, ele não pode saber o que vai acontecer no amanhã, mas ele trabalha com, eu posso dizer, com o tempo e com o conhecimento. Então ele começa a ver, sabe, todo o cenário ao seu redor. Ele vê o cenário ao seu redor e ele vê o que Deus está movimentando. Às vezes tem uma pessoa que Deus está colocando bem perto de ti e essa pessoa não é sua amiga ainda, mas lá na frente ela vai se tornar. O inimigo tem essa experiência de ver que Deus vai usar aquela pessoa ali que está se aproximando de você para ser uma porta de sabedoria na sua vida, para ser um ajudante do teu destino, para ser uma pessoa leal a você, para ser uma pessoa que vai te abençoar muito, não só com a experiência dela, mas com a sabedoria dela, com o conhecimento dela, com os contatos dela, com os recursos dela. E o que o inimigo tenta fazer? Ele tenta fechar o seu coração para qualquer tipo de relacionamento, para que aquela ideia de Deus que está próxima de você ali, você a descarte. Então o inimigo age na nossa rotina de várias formas, tentando fechar essas portas, muitas vezes tentando causar um acidente, tentando, sabe, trazer atrasos na tua vida por meio de precipitação. Eu acredito que até os recursos financeiros que estão nas nossas mãos, eles têm já um destino. Até os recursos que Deus coloca nas tuas mãos têm um destino. Então, o que o inimigo faz? Ele pega e coloca para você comprar esse celular, tá? E só que você não está precisando de celular. Aí você diz, não, mas sabe,
eu preciso de um celular novo, e você acaba comprando um celular. Aquele recurso que você empenhou ali naquele celular podia ser o recurso de você adquirir uma nova ferramenta, ou você entrar num treinamento especial, ou você participar até mesmo de um evento onde você vai conhecer outras pessoas e ali vai abrir a sua mentalidade. Toda vez que o inimigo ele quiser sabotar o destino de alguém, o que ele tenta fazer? Ele tenta tirar os recursos, tirar a providência financeira. Por quê? Porque a gente olha para o dinheiro, sabe, apenas como um meio, uma ferramenta. Alguns ainda veem o dinheiro até como um Deus, mas na verdade o dinheiro ele tem um propósito divino e ele pode ser um recurso para você acessar um lugar. Ele pode ser um recurso para você adquirir uma ideia de Deus. Eu vou dizer uma coisa para você: toda vez que Deus está preparando alguém para um futuro extraordinário, Ele dá direções para essa pessoa. Ele dá ideias para essa pessoa. Porque as ideias de Deus, a inspiração divina, tira você de qualquer tipo de crise aqui dessa terra. E como o inimigo veio para matar, roubar e destruir, ele tenta matar tuas ideias. Ele tenta limitar as tuas conexões. Então ele vai agindo na rotina de uma maneira muito sutil. Essa é uma das maneiras. Agora, tem outra maneira. Quando o inimigo te chama para a briga, quando ele te chama para o ringue. Então ele levanta pessoas para você ter discórdia e tudo que ele quer é que você entre num bate-boca desnecessário. Porque ele sabe que uma briga pode não só levar seu dinheiro, uma briga pode roubar sua energia, pode tirar sua credibilidade, pode tirar tantas outras coisas. É isso que o inimigo tem feito. Qual que é o objetivo dos críticos? Qual que é o objetivo do crítico? Do crítico se levantar contra você, ou falar mal de você, ou te perseguir? Qual que é o objetivo dele? O objetivo dele é tirar o teu foco. Porque alguém que está focado no propósito de Deus para a sua vida faz grandes coisas. Olha para Noé. Estava focado no que Deus falou para ele. E olha o que ele construiu. Olha o livramento que houve na vida dele. Olha as coisas que ele conquistou. Então nós temos que começar a orar para que o Senhor nos dê discernimento espiritual, nos dê discernimento para compreender as maneiras sutis que o inimigo está usando, sabe, para trazer atrasos, aborrecimentos, brigas e até mesmo perdas financeiras por meio da ansiedade, por meio da preocupação, muitas vezes lhe pressionando. Então, às vezes você sente uma pressão em cima de você e, na verdade, aquela pressão ela já tem nome. A pressão é fazer você se precipitar. A pressão é fazer você ter uma perspectiva errada, uma ideia errada. Eu acredito que as coisas são espirituais. Até a empresa que Deus colocou nas tuas mãos, essa empresa é espiritual. Então, quando você começa a ter problemas na empresa, você também está debaixo de ataques espirituais. Então, não é só problema, sabe? É que nós pensamos assim que tudo é natural. Né? Nós pensamos que é só más decisões, é má gestão, maus negócios, e não é só isso. Então, é por isso que o inimigo ele tenta fazer com que as pessoas vivam uma vida cética, sabe? Uma vida sem fé, para que ele possa trabalhar contra aquela pessoa e roubá-la. Porque se a pessoa luta só contra o natural, ela pode até vencer em algumas esferas, mas ela não vence em todas as esferas. Tudo é espiritual. Tudo o espiritual está entranhado na empresa, nos negócios, nos projetos, no dinheiro. Tudo, absolutamente tudo. É por isso que você vai ter que começar a discernir as coisas espiritualmente. Então, um problema com o filho, um problema no casamento, um problema num projeto teu, pode ter o dedo do imundo ali, sim. E nós temos que ter o discernimento espiritual disso, que as coisas espirituais são reais e que nós precisamos combater o espiritual, não só com o natural, mas com o espiritual. A Bíblia diz que as armas da
da nossa milícia, elas são poderosas em Deus. Deus nos deu armas e ferramentas espirituais para vencermos. Então eu acredito que nós precisamos de três armas muito poderosas para vencer no espiritual. O nome de Jesus Cristo, a sabedoria de Deus e o discernimento espiritual. O discernimento espiritual. Jesus, você tem que aceitá-lo como Senhor e Salvador. Você tem que aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. A sabedoria se adquire através da palavra de Deus, se pedindo a Deus, certo? E se aprendendo com homens que têm a sabedoria de Deus já. E o discernimento espiritual você adquire andando no profético, andando com o Espírito Santo, ouvindo a Deus e vendo as coisas da maneira de Deus. É por isso que, se quisermos vencer no nosso dia a dia, na nossa rotina, nós precisamos muito da graça de Deus e do favor de Deus. Eu creio nisso. Por isso, eu compartilho essa palavra com você hoje. Amém? Amanhã eu estarei ministrando às 9 horas da manhã na igreja em Alphaville, na Avenida Aruanã, número 120, e você é nosso convidado, 9 horas da manhã, ok? Tenho certeza que vai ser um grande culto, é o 4º domingo da profecia e vai ser algo incrível em nome de Jesus. Também, amanhã às 6 horas da manhã, eu vou dar um importante anúncio, é uma campanha que Deus me deu, só que essa campanha, diferente das outras, ela precisa de um preparo, tá? E eu vou anunciar amanhã esse preparo para você poder entrar na segunda-feira, certo? Então amanhã, às 6 horas da manhã, eu vou dar as instruções para você e também vou abrir essa campanha que Deus me deu, tá? Eu vou abrir essa campanha e eu creio que nos 14 dias dessa campanha nós vamos ver muitas coisas de Deus. Nós vamos ver muito milagre, muita coisa boa. E Deus me deu essa estratégia. E eu quero compartilhar amanhã com você na oração das 6 horas da manhã, tá? Vai ter que ser antes de segunda-feira. É por isso que no encerramento dessa, eu já vou estar lançando essa campanha, porque essa eu preciso do seu preparo. Por isso, amanhã esteja comigo às 6 horas da manhã aqui, em oração, com a bênção e com a graça de Deus, tá bem? Também, rapidamente falando para você dos nossos livros, tá? Esse aqui, ó, Café com Jesus, ele é um devocional, tá? Você que está aqui pela primeira vez, inclusive, olha só que lindo. Você pode adquirir lá no meu site www.vinicius7.com.br. Aqui tem uma cartinha dentro do livro para você declarar sobre a sua vida e um salmo. E se você levar 2 do Café com Jesus, desse aqui, ou Café com Jesus 1 e o Café com Jesus 2, até amanhã, meia-noite, tá? Quem adquiriu essa semana, eu vou mandar esse aqui, o meu Caderno dos Sonhos. O que é o meu Caderno dos Sonhos? É onde você vai escrever toda a experiência que você tem tido com Deus, tá? E inclusive tem algumas pérolas dreams aqui. Pérolas dreams são direções, como essa aqui, ó. Direções específicas de coisas que Deus falou comigo, sobre o sonho, sobre a voz de Deus. Está por todo o caderno. Esse vai ser um presente que eu vou dar para quem adquirir 2 Café com Jesus essa semana, tá? Até amanhã à meia-noite. E eu só não estendo mais porque eu não tenho muitas unidades esse aqui, tá bom? Então é só até amanhã meia-noite, porque eu gosto muito de ter responsabilidade, né, com aquilo que a gente promete para as pessoas. Muito bem, Salmos 91. Deixa eu declarar o Salmo 91. Quero pedir para você, deixa a tua curtida aqui nessa oração. Se não é inscrito no canal, inscreva-se, vamos andar juntos e compartilhe agora com o maior número de pessoas. Inclusive, convide gente da sua família para participar da oração amanhã às 6 da manhã, tá? Porque esse anúncio vai ser muito importante, é uma direção de Deus e vai ser uma oportunidade para pessoas que nunca experimentaram milagres, experimentarem na vida delas. Então compartilhe essa oração, convide eles para estarem amanhã, 6 da manhã aqui, no domingo. Quero ver quem é que é corajoso aí para acordar amanhã, 6 da manhã. Amém? Tem gente corajosa aí, eu sei, tem gente de fé aí. Então já marca aí na tua agenda, já coloca teu celular para despertar, para você não perder a oração amanhã, 6 da manhã. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei.
Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você, te abençoar. E eu vou orar, como eu disse no início, por pessoas que estão em situações difíceis, que não sabem o que vão fazer, não sabem a quem recorrer, não sabem como mudar essa circunstância. Deus vai mostrar para você um caminho. Eu creio nisso. Eu sou uma pessoa profética e eu acredito que Deus revela. Eu acredito que Deus mostre. E Deus vai mostrar uma maneira de você sair disso. Amém? Eu estou aqui, Deus me colocou aqui. Não é, gente, nada é por acaso. Amém? Nada é por acaso. Não é por acaso que você está aqui nessa oração da noite. Não é por acaso que Deus me colocou aqui. Não existe acaso, existe um propósito do Senhor. Existe um propósito do Senhor de eu estar aqui hoje e de você estar aí ouvindo. Deus não nos conectou por acaso. Existe um propósito disso. Amém? Deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós oramos agora pelo livramento do Senhor na vida dessa pessoa. Eu oro para que todo tipo de ataque que essa pessoa tem sofrido, de laço que o inimigo tem colocado no caminho dela, todo tipo de trabalhar do inferno na rotina dessa pessoa, nós ordenamos agora que cesse, no poderoso nome de Jesus Cristo. Eu oro, Senhor, para que o Senhor dê vitória a essa pessoa e toda ação contrária no caminho, na vida, na família dela, saia agora da vida dela. Dá vitória a ela, Pai. Dá vitória à sua casa, dá vitória ao seu trabalho, dá vitória à sua família, aos seus negócios, seus sonhos, seus projetos, tudo aquilo que está em andamento. Senhor, eu oro e coloco diante de Ti. E eu peço a Tua bênção. Coloca a Tua mão sobre a vida dessa pessoa e dá vitória a ela, Senhor. E que seja quebrado todo tipo de acusação, de mentira, de inveja contra a vida dela. Senhor, dá discernimento espiritual, dá sabedoria. E nós invocamos o nome de Jesus Cristo agora. Sabemos que Jesus é luz, Jesus é poder e nenhum mal permanece na presença dele. Por isso invocamos o nome de Jesus Cristo agora. Invoque o nome de Jesus, você que está orando comigo agora. Invoque o nome de Jesus, chame por Jesus, diga: Jesus, vem. Jesus, toca na minha vida, Jesus, toca na minha casa. Em nome de Jesus, seja livre agora de todo laço, que as correntes espirituais sejam cortadas, que a enfermidade renda-se a Jesus Cristo, que a opressão espiritual caia por terra e que o Senhor te dê vitória. Senhor, dá vitória a essa pessoa, dá vitória à sua casa, dá vitória à sua família, que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. E eu oro, Senhor, para que o Senhor abra caminhos, para que o Senhor dê saída a pessoas que estão sem solução. E eu oro em nome de Jesus para que o impossível de Deus, a mão de Jesus Cristo, toque nessa pessoa. Toque-a com o teu poder, Jesus. Toque-a com o teu favor, Jesus. Amém e amém. Deus certamente começou a fazer algo aí. Você crê? Compartilhe essa oração agora com alguém. Abençoe. Você foi abençoado. Se você foi abençoado, compartilhe. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que o Senhor te proteja. Até amanhã, 6 da manhã, se Deus quiser. Paz.